Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira, com as últimas informações e com ótimas notícias, boas notícias para a final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Após essa vitória de ontem, vamos falar um pouco sobre esse jogo de ontem contra o Cruzeiro. Tem muita coisa pra gente falar também, porque, cara, um absurdo, né? Vários absurdos e aconteceram contra o Flamengo contra tudo e contra todos. Mas temos uma excelente notícia que foi até mesmo revelada pelo técnico Felipe Luiz para o jogo da decisão contra o Galo agora no próximo domingo. O técnico Felipe Luiz pode ganhar 2 reforços importantíssimos para essa decisão. Bruno Spindel detonou a arbitragem após o jogo contra o Cruzeiro. Fica ligadinho comigo, eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Já começa aqui atualizando para vocês a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, com a vitória de ontem sobre o Cruzeiro por 1-0, né? Foi 2-0, na verdade, né? Só que teve um gol aí que passaram a mão no Flamengo. O gol do Alcaraz não estava irregular, foi um gol válido, mas tiraram o gol do Alcaraz. Vamos lá. Flamengo, com a vitória de ontem, foi a 58 pontos, reassumindo, né, a quarta colocação, entrando novamente no G4, voltando, né, para o lugar dele, G4 ali. Temos aí o Botafogo agora com 67, nesse caso o Flamengo para o líder Botafogo, não querer iludir ninguém, deixa eu iludido só, tá? Mas, cara, 9 pontos do Botafogo, dá para sonhar, dá para acreditar ainda? Dá, é uma chance mínima, mas dá pra gente, quanto houver aí matematicamente, tem 6 jogos, 18 pontos, Botafogo tá 9 pontos na frente. Acontece uma zebra aí, o Botafogo perde 3 jogos desses 16 e o Flamengo consegue vencer todos esses jogos? Possa ser que sim, mas é muito difícil. Mas bom, o importante é o Flamengo se manter ali entre os primeiros colocados. Nesse momento, voltou ao G4 do Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante. Felipe Luiz chega a 8 jogos no Flamengo, no comando do time principal, com 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 71% de aproveitamento. 12 gols marcados e 6 gols sofridos. Os jogos que o Felipe Luiz com o Flamengo enfrentou foi Corinthians, Bahia, Fluminense, né? Corinthians novamente, 2 jogos da Copa do Brasil, Juventude Internacional, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Inclusive a derrota foi para o Fluminense. Teve aí, né, 2 empates, um contra o Corinthians pela Copa do Brasil e o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians também pela Copa do Brasil, primeiro jogo no Maracanã, venceu o Bahia pelo Brasileirão, venceu Juventude pelo Brasileirão, Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, agora o último jogo, né, que aconteceu no domingo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, e agora ontem o Cruzeiro. Ontem, no jogo contra o Cruzeiro, foi recheado de lambanças da arbitragem, como sempre contra o Flamengo, Eu vi ali, né, até no momento o Alan foi expulso, gol anulado do Flamengo, o Alan foi expulso, a torcida pedindo a saída do Alan. Cara, eu não vejo aí realmente, né, tirando em prol do jogo de ontem. Ontem foi um jogo que o Flamengo foi para o campo totalmente desfalcado, esfaleçado, né, e foi um jogo que a gente tem que usufruir muito essa vitória do Flamengo, essa é a verdade. Temos que usufruir e muito esses 3 pontos, que foi muito importante. Felipe Luiz foi perguntado ali, né, sobre o próximo jogo do Brasileirão. É contra o Atlético Mineiro. 2 jogos agora. Copa do Brasil, domingo. E na quarta-feira, dia 13, teremos o outro jogo contra o Atlético, dessa vez pelo Brasileirão. Mas o Felipe Luiz foi perguntado sobre o próximo jogo do Brasileirão. E olha o que ele falou. Sei nem contra quem é o próximo jogo do Brasileirão. Eu olho jogo a jogo. Ou seja, o Felipe Luiz focado na final da Copa do Brasil agora contra o Atlético Mineiro. Mas é contra o Galo também. Então eu acredito que no Brasileiro já vai sabendo todas as manhas do Galo aí, né? Já teve um jogo domingo. Tem mais um jogo agora no próximo domingo, agora dia 10. E no dia 13 também, domingo.
Se falando sobre a arbitragem de ontem, do jogo de ontem, cara, vou falar pra vocês, que absurdo, né? Que absurdo, é só contra o Flamengo que é assim, né? Foram distribuídos inúmeros cartões amarelos, expulsão de Alan. Os jogadores do Cruzeiro, mano, do Atlético não, do Cruzeiro, Atlético é domingo ainda. Jogadores do Cruzeiro ali bateram como se estivesse dentro do ringue. Mas o árbitro, o senhor Gustavo Arvino, né? Bauerman, Ervino Bauerman, fez que não viu. Em cima do Flamengo, as faltas ninguém vê. Agora, se é do Flamengo, só basta encostar. Encostou, opa, já é lance para cartão. E o Bruno Spindel, ele mandou ver na zona mista, ele falou o seguinte: a decisão de hoje do VAR contra o Flamengo preocupa a gente demais para a final, no jogo de domingo agora. Estou muito preocupado. Sempre quando tem alguma dúvida, a decisão é sempre contra o Flamengo. E esse lance nem é duvidoso. Ele falando sobre o lance do gol do Alcaraz. Cara, é inacreditável. O jogador do Cruzeiro, ele toca a bola para tirar da zona de perigo. Bruno Henrique tá caído de frente para ele. Bruno Henrique caiu de costas na frente dele, de costas, não viu a bola, não viu o lance, bate na cabeça do Bruno Henrique, sobra pro Alcaraz, e daí então o cara impede gol aí do Flamengo. Ele ainda falou o seguinte: é muito cômodo o VAR interpretar contra o Flamengo, porque são 19 clubes, 19 torcidas contra o Flamengo. Sempre fica fácil interpretar contra o Flamengo. Não tem pressão nenhuma. Quando é ao contrário, a pressão é muito grande de 19 clubes. Essa é a nossa preocupação para a final da Copa do Brasil. Que a linha de interpretação do VAR seja muito clara. E que não é. O que não é, disse aí o Bruno Spindel. O Bruno Spindel também falou sobre, né, foi perguntado ali, jornalista da ESPN, sobre aquelas palavras do texto. O Flamengo tem dado o Botafogo tem dado um chute ali na bunda do Flamengo, né? Tá melhor que o Flamengo, mas o Bruno Spindel simplesmente falou o seguinte: olha só o que ele mandou pro John Texto. Eu nem vi aqui no Flamengo a gente se preocupa com o Flamengo. A gente não se preocupa com os outros clubes. A gente se preocupa com a nossa torcida, com nossos atletas, em conquistar grandes títulos. O Flamengo só se preocupa com o Flamengo, pela sua grandeza. Show de bola. Bom aí. Bruno Spindel mandou ver. Domingo tem decisão, domingo tem Flamengo e Atlético Mineiro. E o técnico Felipe Luiz pode ganhar 2 reforços para esta final, essa decisão. Dela Cruz e Luiz Araújo pode estar de volta ao time já para o segundo jogo da decisão agora no próximo domingo. Quem deixou isso aí bastante, claro, escapar, eu posso falar assim, foi o técnico Felipe Luiz. Ele falou o seguinte: existem jogadores que sim envolvem certos riscos e sacrifícios, mas acredito que podemos ter a maior parte do elenco disponível. Tenho a esperança de poder contar com Dela Cruz e Luiz Araújo. O Everton Cebolinha, o Pedro e o Matias Vinha não chegaram a tempo, mas tenho a esperança de que Nico Dela Cruz e Luiz Araújo possam estar disponíveis no domingo, disse aí Felipe Luiz, que ainda completou falando o seguinte: a princípio acredito que esses 5 jogadores que ficaram no Rio de Janeiro também possam estar disponíveis para o domingo. O médico poderá falar melhor do que eu, mas essa é a minha primeira informação que posso passar. O que acontece? Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Arrascaeta e Gabigol ficaram no Rio de Janeiro, não viajaram, né, com a delegação, ficaram se cuidando aí para o jogo da decisão. Então o Flamengo pode ter aí realmente um time com mais jogadores à disposição em relação a Dela Cruz e Luiz Araújo do que o primeiro jogo contra o Galo. Então vamos torcer para que dê tudo certo. Esses 2 jogadores voltando serão 2 reforços importantíssimos para o Felipe Luiz na grande decisão da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam no próximo domingo agora, dia 10, na Arena MRV, na Casa do Galo. Tem tudo preparado lá, já trocaram o gramado, fizeram tudo.
vamos aí focar com muita humildade, com os pés no chão, em busca desse título para o nosso Mengão queridão. E você, tá confiante? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Tamo junto, nação!